Uma ótima tarde a você que está no canal do Boi, você que está com a Agricultura BR, transmissão pelo nosso portal sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube, você acompanha o sinal aqui do canal do Boi, acompanha também TVs por assinatura, em especial TV Claro e também a NET. No Mato Grosso do Sul, a partir de agora, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. E eu começo essa edição do Agricultura BR falando a respeito do estado do Rio Grande do Sul e a antecipação da vacinação contra a febre aftosa. Como você bem sabe, o Rio Grande do Sul conseguiu antecipar essa vacinação, que seria em maio. Agora acontece entre março e abril. A liberação aconteceu via Ministério da Agricultura. A intenção é fazer com que o estado do Rio Grande do Sul se torne livre de febre aftosa sem vacinação. Portanto, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul fez uma recomendação importante para que os pecuaristas antecipem logo para a segunda quinzena do mês de março a vacinação contra a febre aftosa. De acordo com os dados que foram apresentados pela Secretaria de Agricultura, isso é para evitar que haja algum problema, uma vez que o prazo para vacinação novo encerra no mês de abril. Só que não é só isso que ameaça essa vacinação contra a febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul. Um outro dado em relação a esse fator de vacinação contra a febre aftosa é a estimativa de vacinas disponíveis para o rebanho. Por quê? Porque a indústria estaria pronta para fazer essas entregas em relação ao mês de maio e com antecipação pode haver algum tipo de problema com acesso para a vacinação contra a febre aftosa. Nós vamos estar acompanhando esse procedimento feito pelo pecuarista gaúcho, pelo pecuarista do estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a Conab não divulgou os números de oferta e demanda, quadro de oferta e demanda para soja. Trouxe apenas a sua estimativa de produção. É o segundo mês consecutivo que Conab não traz o quadro de oferta e demanda. Esse cenário, ele traz ali alguma preocupação, porque seriam os números oficiais para saber a estimativa de exportação, estimativa de consumo interno, de estoque de passagem e assim por diante. Então, ficamos de olho aí nesses dados que estão faltando, né? Dados que faltam sempre também fazem diferença. E esses são fundamentais para se entender como é que vem a lavoura de soja no Brasil. Mas a Conab trouxe o número da sua estimativa e ela elevou de leve aí a sua expectativa para a produção de soja, é o que nós vamos mostrar agora. Conab espera agora, nesse levantamento apresentado na data de hoje, nesse dia, uma produção de soja na ordem de 124 milhões e 200 mil toneladas. Coloca na tela, nós trazemos aqui soja, estimativa pela Conab. Você vê aqui que a campanha 18-19 foi de 115 milhões e 20 mil toneladas, de acordo com a estatal brasileira. Em fevereiro, a estimativa era de 123 milhões e 240 mil toneladas. Aumentou até que bem, quase 1 milhão de toneladas a expectativa de produção de soja no Brasil, chegando a 124 milhões e 200 mil toneladas, números apresentados nesta terça-feira pela Conab. Olha, se tem alguém, ou se você que está nos acompanhando, acredita que a China não está comprando soja do Brasil, vou dizer o seguinte: você não está ouvindo o que nós dizemos aqui no Agricultura BR. Mas não tem problema não fico chateado, porque eu vou insistir. China segue comprando muita soja com ou sem vírus. Vírus que andava por lá agora está sob controle, mas com ou sem, China segue comprando demais, trazendo aí muitas aquisições.
Olha, o mês passado de fevereiro já foi um mês excelente em relação a embarques de soja, mas o de março é muito melhor. De acordo com os números parciais apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, foram mais de 2.450.000 toneladas que foram embarcadas nos apenas 5 dias úteis do mês de março. Um número que chama muito a atenção e que foram apresentados na tarde desta última segunda-feira. Quando nós comparamos os embarques diários, aí sim, a pressão para exportação é muito forte, está saindo muita soja do Brasil. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, preparado pela equipe do Agricultura BR, com os números da Secretaria de Comércio Exterior. Você vê aqui que a Secretaria traz o seguinte, são 5 dias apenas. Veja só, em 5 dias, volume total embarcado de 2.450.000 toneladas. É muita soja em 5 dias que deixou o Brasil. O volume diário é de 489.000 toneladas. É em cima desse volume diário que nós calculamos a aceleração de embarques frente ao período atual, ou períodos passados, né? Evidentemente. Veja só, se comparar o volume diário embarcado em março e fevereiro de 2020, março está 72,10% mais acelerado que no último mês. Aí nós consideramos também o mesmo período, então a sazonalidade do fator. Veja só que comparando março de 2020 com março de 2019, nós vamos chegar ali a uma aceleração de 9,9%. Está deixando muita soja, está deixando o Brasil, está sendo embarcada, é o efeito China. China tem problemas, sim. É fato que tem, está agora muito mais controlado, mas um fator é importante. 2 elementos. Primeiro, esses números aqui são embarques, exportação. Então, é a soja que de fato deixou o Brasil. Primeiro item. O segundo item é aquele que nós trazemos a cada 15 dias, que fala sobre comercialização de soja. A comercialização é aceleradíssima por conta dos preços, tanto no porto quanto no interior do Brasil, no mercado físico nacional, que vem muito interessante para o produtor rural brasileiro. Olha, pelo segundo dia consecutivo, nós vamos informar vendas dos Estados Unidos de soja. Isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe esse reporte falando que exportadores privados do país venderam 123.000 toneladas para destinos não declarados. É o que eu mostro agora na tela. Você tem comigo aqui dados de venda para a campanha 2019-2020, há um volume de 123.000 toneladas, destinos não declarados, dados divulgados há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Fala agora dos negócios com soja em Chicago. Hoje é um dia diferente, né? Está todo mundo esperando. Daqui a pouco, à tarde, nós vamos ter o lançamento do relatório de oferta e demanda. É o documento mais importante do mundo quando falamos de agricultura e nós vamos trazê-lo na 3ª edição. Vai acontecer exatamente entre o final dessa edição aqui e a próxima, que é às 16 horas. Então, falo dele na próxima edição às 16 horas. Mas enquanto está todo mundo esperando, há também aqueles que aproveitaram essa sequência, né, essa queda vertiginosa que houve para a soja em Chicago nesta última segunda-feira. Muita gente voltou para o mercado atuando e recomprando aí posições como a oleaginosa, aproveitando as pechinchas com soja que tem na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo aqui como é que estão os dados. Nós temos aqui dados nas posições de mais curto prazo. Eu vou falar da de mês de março, mas março já está totalmente migrando os contratos para a posição de maio. Só tem 7 contratos, a nossa produção está aqui me conferindo, mas é isso mesmo. 7 contratos, então posição de março já não faz diferença. Está com $8,79 o bushel. Mas as demais sobem mais de 1% nesse momento. Posição de maio vem a $8,83 mais 4 por bushel. Destaco aqui a posição de julho, $8,91 mais 6. Agosto, $8,94 por bushel. Vai subindo, vai se recuperando um pouco soja. Muita gente
aproveitando o momento, né, para fazer essas pechinchas. É uma pechincha mesmo, soja caiu muito nessa segunda-feira e agora muita gente tem feito, né, se reposicionado em relação à oleaginosa na Bolsa de Chicago. Dólar é o assunto de agora, eu estou falando de elementos que vão influenciar no preço da soja, no porto e também aqui no mercado físico nacional. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar ontem chegou próximo a R$ 4,80, chegou a 4,78, 4,79. Vamos saber como é que está o dólar agora. Eu tenho a moeda norte-americana neste momento com uma queda um pouco mais forte, né? Está havendo sanfona, efeito sanfona sobre a moeda americana, 1,33% de queda. Banco Central atua, swap cambial tem tido e também ofertas de dólar pelo Banco Central com compromisso de recompra, R$ 4,66, R$ 4,66 mais 2 é o que nós trazemos agora para a moeda norte-americana. Sigo falando desse elemento porque hoje é um dia de recuperação generalizada. Não é só soja em Chicago que está subindo tudo e já na madrugada teve números positivos para as bolsas lá na Ásia. As bolsas na Ásia subiram no dia de hoje, vem com recuperação na Europa nesse momento, depois de uma segunda-feira desastrosa, né, que teve ali resultados muito ruins aqui para quem opera com bolsa no Brasil. Quem opera com bolsa aqui no Brasil teve ali uma situação um pouco mais preocupante. Vou falar agora com o Walter Pulga Júnior, está acompanhando tudo isso de perto. Pulga, não sei se estava me ouvindo, estava dizendo que Chicago hoje tem recuperação, o pessoal está se reposicionando, recomprando aquilo que vendeu, né? Está aproveitando as pechinchas e as bolsas no mundo. Esse efeito de aproveitar uma queda muito forte tem ocorrido por aí também. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre, Fabiano, é uma recuperação em todas as bolsas depois de uma forte baixa que nós tivemos ontem, né? Amplamente divulgado. Tanto na Europa como na Ásia e agora há pouco nos Estados Unidos, todos os mercados vinham em recuperação. Não é diferente com o índice Bovespa. O índice Bovespa também chegou a subir hoje mais de 6%. Chegou a esboçar uma recuperação mais acentuada. Neste momento, a alta é inferior a 3%, na faixa de 2,60%, 2,70% neste momento. Agora é forte a recuperação da Petrobras. Petrobras que ontem teve uma queda acentuada, os papéis da Petrobras desabaram ontem na Bolsa, afinal, com queda no preço do petróleo, não há como esperar que as ações da Petrobras tenham uma valorização, né? Então, depois de uma queda de quase 30%, a empresa viu seu valor de mercado recuar em 90 bilhões de dólares, ou seja, a empresa teve uma forte desvalorização. Hoje é um dia de recuperação. Neste momento, a Bolsa sobe 2,48%, 2,5% de alta, mas patina ali nos 88.200 pontos, 88.198 pontos. Vale lembrar, chegou a subir bem mais do que isso. Chegou a subir logo pela manhã, numa forte recuperação, que durou pouco tempo, é verdade, voltou a se aproximar de 92 mil pontos, mas não resistiu. O mercado nos Estados Unidos sobe também mais de 2%, inferior a 3%. De qualquer maneira, acompanha o mercado americano neste momento o nosso índice. Os principais índices dos Estados Unidos vêm em alta superior a 2%, a nossa bolsa também. Agora, você falava há alguns minutos sobre o que ocorre no mercado de dólar, né? Hoje o Banco Central foi ao mercado, ofertou 2 bilhões de dólares para evitar aí uma alta mais acentuada no dólar e conseguiu algum resultado. Neste momento o dólar recua 1,30% aproximadamente, mas ainda se mantém acima de R$ 4,66. De modo que o que nós temos hoje é uma acomodação com números melhores do que ontem. É natural que isso ocorra. Depois de toda forte queda, normalmente há alguma reação no mercado, mas nada que mude o quadro ruim que nós tivemos nesta segunda-feira. Portanto, é uma acomodação do mercado em níveis mais baixos, dólar em valor mais alto, alguma recuperação virá, mas recuperação acentuada das bolsas no mundo e no mercado de petróleo como um todo, só daqui a algumas semanas, no mínimo. Não há como esperar que o mercado volte rapidamente aos números que nós tínhamos recentemente. De mais a mais, vale lembrar que em todas as bolsas do mundo pairava o temor de uma economia mundial em
encolhimento, vamos dizer assim, não só por conta de coronavírus, mas também por uma baixa na taxa de juros, por juros muito baratos, não só aqui como no exterior, uma acomodação a uma nova realidade no mercado mundial. Independente de coronavírus, de peste suína africana na China, de gripe aviária, de uma demanda menor da China, de um crescimento menor da China, que é um mercado que hoje estimula, né, a comercialização em todo o mundo, o fato é que já havia prenúncio de que as bolsas estavam inchadas. Portanto, a expectativa é de que agora haja uma acomodação mesmo em valores mais baixos para alguns papéis que tiveram forte alta ao longo do ano passado. O que ocorre neste momento é que haverá uma retomada, mas voltar aos níveis que nós tínhamos até recentemente parece muito mais distante. De olho na informação, porque produtor rural deve, a partir de agora, planejar com cuidado os seus negócios para evitar grandes problemas. Falando em ações, eu gostaria de lembrar que nós temos entre as mais negociadas ações da Petrobras, que tem uma recuperação agora, mas a recuperação é tímida. Depois de perder 30%, a Petrobras sobe agora 3,90%. Tanto as ações Petrobras 4 como Petrobras 3, nominais ou preferenciais, mas a alta no máximo chega aí a 3,6%, 5% em alguns casos, mas não há uma forte recuperação dos papéis da Petrobras. Por enquanto, o preço do petróleo no mercado internacional sob pressão e os papéis da Petrobras continuam também sob pressão. Não só da Petrobras, como de outras empresas ligadas ao setor de petróleo, né? Petróleo e gás. De olho na informação, agora virá uma acomodação, mas em níveis mais baixos do que nós víamos anteriormente. Fabiano? Obrigado, Pulga. Daqui a pouco, o Pulga falou de alguns dados, daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista que ele gravou há pouco com o Plínio Nastari, presidente de Datagro, que fala sobre o mercado de açúcar, mercado de etanol, traz uma tranquilização muito interessante. Hoje mesmo, os relatórios da Datagro que foram enviados, que são enviados para algumas pessoas no país inteiro, né, para algumas pessoas que trabalham com o mercado, Datagro trazia, né, a gente evita falar de coronavírus porque o assunto é mercado, então o soco não está realmente influenciando, mas trouxe dados importantes e positivos de controle sobre a doença na China e uma redução nos casos no mundo todo. Então, a situação começa a ter essa acomodação melhor, o que é uma ótima notícia sobre todos os aspectos, tanto no aspecto humano quanto também sobre o aspecto econômico. E por falar em econômico, eu falei de soja em Chicago, eu e Pulga falamos de dólar, para chegar agora e falar de como que vem os valores de soja negociado no porto. Vamos dar uma olhada hoje como é que vem soja no porto. Hoje cede um pouco, já que o dólar caiu um pouquinho. O dólar recua um pouco, soja no porto cai também. Nesta data de 10 de março, o Porto de Santos tem oferta a R$ 92,80 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 93,50. Esses são os números que eu destaco para a soja negociada em porto, em alguns portos aqui no Brasil, com meus amigos da Grãos Corretora. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu converso com o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando, fala sobre recursos disponibilizados para pré-custeio da safra 2021. É algum dos temas que nós vamos conversar daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Você está no canal do Boi, o canal do produtor rural brasileiro no Agricultura BR. E eu falo agora a respeito de recursos disponibilizados para pré-custeio da safra 2020-2021. Vamos aproveitar também para falar sobre FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, os recursos disponibilizados para o estado do Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo em nossos estúdios Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil no MS. Sandro, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco mais uma vez, sempre um prazer conversar contigo. E o que nós estamos vendo, né, que é uma organização melhor para o produtor rural em relação a ter o recurso disponibilizado com essa antecipação. Como é que o banco tem atuado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado mais uma vez pelo convite. O banco está muito preocupado sempre em levar o crédito na hora correta para o agricultor, né, para o nosso grande cliente, para o nosso parceiro. E, mais uma vez, o banco, como protagonista, lançou o pré-custeio na data de 20 de fevereiro, né, lançamento feito pela diretoria para o banco com a presença da nossa ministra e disponibilizou 15 bilhões de recursos para pré-custeio
das cultivares de soja, feijão, cana-de-açúcar, milho, algumas aí que está no momento. Mas o mais importante é dizer o seguinte, o Banco do Brasil se preocupa com o cliente ter o recurso para fazer a aquisição na hora correta, ter o melhor momento de aquisição. E isso faz com que a gente consiga, na hora de fazer o crédito, levar uma condição onde o agricultor possa fazer uma boa negociação de compra. Então, a gente vê como um grande fator de melhoria na rentabilidade da nossa agricultura. De certo modo, Sandro, pelo menos para quem trabalha com agronegócio e vê as negociações no comércio, aquele processo de inflação, existe uma inflaçãozinha que tinha sobre produtos agropecuários, a questão de sementes, de alguns defensivos, no início de safra. No início de safra sempre tinha ali alguma coisa que impactava um pouco mais. O início de safra que eu falo, disponibilização de recursos. Isso dá uma diluída com o produtor tendo o recurso disponível para venda e também agora que está com uma situação um pouco melhor no caso dos produtores de soja. Com certeza. A demanda ocorrida no Estado foi até anterior à data de 20 de fevereiro, onde, conversando com alguns clientes, eles falaram que eles aproveitavam alguns pacotes de insumos a um preço bem atrativo, porque ele consegue fazer uma economia também na logística, questão de levar o produto ao porto e trazer o insumo. Então, a gente vê que, conseguindo antecipar o crédito ao cliente, ele pode buscar uma boa negociação e aproveitar esse momento de trazer uma economia no seu custo, né? E com certeza uma rentabilidade melhor, mas o mais importante de tudo, você não tem aquele aperto de tempo na hora do plantio, de correr atrás de financiamento, correr atrás de aquisição, compra e tudo mais, porque você já fez isso antes. Ele já vai estar com o produto dentro da sua propriedade e vai poder plantar na melhor hora ou no melhor momento que as condições permitirem. Então, a gente está cada vez pensando mais em antecipar o financiamento para que o nosso cliente consiga fazer uma boa negociação e ele, de posse do financiamento antes, quando chegar na época do plantio, ele vai estar preocupado simplesmente em fazer o plantio do modelo mais adequado possível. Sandro, e como é que está a busca por esse recurso de pré-custeio? Está excelente, Fabiano. Aqui no MS nós temos uma perspectiva de aplicar nesse ano em torno de 1,5 bi, né, 10% do que seria do Brasil. A gente entende que a gente pode buscar. O ano passado a gente fez em pré-custeio 1,3 bi no MS. Nós já liberamos do lançamento até ontem 100 milhões. Então, a gente está tendo uma procura muito grande. E o banco trouxe mais um atrativo, que foi garantir a subvenção do seguro agrícola para todos os financiamentos que forem feitos até 31 de março. Ou seja, o banco garante a subvenção, ou seja, terá uma redução no custo do seguro agrícola para que o cliente faça o pré-custeio neste mês. Além de nós estarmos agilizando muito o pré-custeio para ele ter uma boa aquisição, a gente traz mais o benefício da subvenção do seguro agrícola, que hoje não dá para ficar sem, né? Com essas intempéries aí que a gente está vendo a nível do país, o agricultor precisa ter esse mitigador de risco da sua propriedade. Sandro, você estava em Nome Tóquio, eu também estava, a gente estava comentando a respeito da feira da Expo Direto Cotrijal há pouco, e eu estava vendo os números, né, que foram apresentados oficialmente por lá. Houve uma certa redução por conta da questão da seca no Rio Grande do Sul em máquinas agrícolas, máquinas pecuárias subiu. Então, máquinas pecuárias, eu acho que a comercialização subiu 9%. Então, é um dado ilustrativo. Em relação a esse pré-custeio, os agricultores têm acesso, evidentemente, pecuaristas também têm acesso para a aquisição, por exemplo, de algumas necessidades que eles têm dentro de propriedade? O pecuarista não tem a necessidade de pré-custeio porque ele tem o custeio durante o ano todo. Então, nós sempre temos o recurso disponível para o nosso pecuarista, né? O que a gente vê é como conseguimos visualizar em Não Me Toque, o pecuarista buscando mais tecnologia. E isso nos alegra muito, né? Porque a gente tem visto aí eles buscando a melhoria da sua atividade. Mas o pecuarista não tem a necessidade do pré-custeio, porque nós temos custeio pecuário disponível o ano todo para ele, né? A manutenção, a ampliação, do que for para a pecuária nós temos. A questão do pré-custeio é por causa da questão de época de plantio. Então, a gente antecipa. Mas o pecuarista tem o recurso disponível no Banco do Brasil durante o ano todo. Mudando agora de assunto, mas falando também de recursos disponibilizados, nós tivemos confirmado, se não estou enganado, na última semana, os recursos do FCO, Fundo
Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para o Mato Grosso do Sul, cerca de 2 bilhões de reais. Como que ele está sendo administrado tanto para os empreendimentos rurais quanto empreendimentos urbanos? Fabiano, esse ano nós tivemos algo muito diferente quando se fala de FCO. O FCO não fechou. No dia 2 de janeiro a gente já estava trabalhando com FCO. Então a procura no agro é muito grande. Vou te passar um dado do MS. Ano passado, vou fazer uma pergunta complicada. Faltou recurso ano passado, a demanda muito mais alta do que o disponível para... No segmento rural, sim. Nós finalizamos o ano com em torno de 180 milhões de operações deferidas e não pagas. Então a gente continua fazendo as operações. Nós estamos efetuando a liberação de todas as operações deferidas até 20 de janeiro. Nós devemos pagar esse mês todas as operações deferidas até 20 de janeiro. A procura no FCO rural no estado está muito acelerada. Nós temos uma preocupação que provavelmente lá, pela metade do ano, que foi o que aconteceu o ano passado, a gente não tenha mais o recurso para o ano, talvez até quem tem uma perspectiva do investimento que antecipe, porque a gente pode utilizar todo o orçamento até a metade do ano no rural. A gente tem visto aí uma procura muito grande. Em conversa com o nosso conselho que aprovam as cartas consultas, a gente tem visto uma demanda grande. Então, assim, o agronegócio está muito alavancado. E bem empreendedor. E bem empreendedor. A gente tem aí demandas muito grandes, veio uma demanda muito grande este ano que nós começamos a atender no ramo da suinicultura, principalmente na região de Dourados, na região de Fátima, agora aquela região tem uma suinicultura forte. Nós fizemos também muitos empreendimentos de armazenagem, que nós estamos pagando, e uma demanda muito grande, que são demandas de máquinas. Então, assim, o agronegócio está muito alavancado, nós devemos ter aí, até na análise que eu fiz hoje de manhã, nós devemos ter operações prontas dentro de casa, já com orçamento de 4 meses. Uma operação deferida hoje, provavelmente a gente pague daqui a 4 meses. Então, está muito, muito aquecido. No ramo empresarial, nós temos recurso. Então, empreendimentos empresariais, a gente tem recurso para atender no mês ou, no máximo, no início do mês seguinte. A parte boa foi, como nós não fechamos o FCO, nós conseguimos fazer uma bela de uma Showtech. Muitas demandas da Showtech a gente está começando a atender. Nós tivemos uma demanda grande da Show Rural Copabel. A nossa parte sul do estado foi muita a Cascavel e a gente também começou a atender. O que a gente tem visto é o seguinte, que o agronegócio no Mato Grosso do Sul tem aproveitado muito o recurso do FCO para fazer grandes investimentos, trazer tecnologia e aumentar a nossa produção, que a gente fica muito feliz de ver a questão de nós bater esse recorde de produção no MS de soja. E eu fico muito feliz de estar aqui o ano passado, onde a gente cresceu 20% os financiamentos de custeio de soja no ano passado, e poder colaborar com o crescimento da produção no estado. Maravilha, Sandro. Só para a gente encerrar aqui, o produtor rural no Mato Grosso do Sul que está acompanhando, mas de certo modo serve para também nos outros estados do Centro-Oeste, quem tem a perspectiva de investimento e que vai utilizar linha FCO, tenta trabalhar isso logo com o planejamento, por conta da disposição de recursos que tem sido muito demandado. Muito demanda. Eu sempre falo o seguinte... Há concorrência. Eu sempre quero deixar muito claro, não existe falta de recurso do FCO, só que o recurso é finito. Nós temos ele é finito, ele tem que ser renovado. Tem que ser renovado. Nós temos um orçamento desse ano de 2 bilhões, 50% do agronegócio, 50% empresarial. Se a demanda do agronegócio passar de 1 bilhão, não falta recurso. O CORRE vai ter que aguardar novo aporte do ano que vem. Então, o que a gente pede? Todo cliente que tem no seu planejamento o investimento utilizando o recurso do FCO, que o faça o quanto antes. Evidentemente que o banco tem outras linhas para atender as demandas do cliente. Mas o recurso do FCO, se já tiver no seu planejamento um investimento, que fale com o nosso gerente. Nosso gerente de todas as agências do Mato Grosso do Sul estão disponíveis para prestar uma consultoria, uma assessoria e chegar a um consenso de qual é a melhor linha de crédito. E o FCO está aí à disposição de todos os nossos clientes do Mato Grosso do Sul, o qual nós temos muita responsabilidade na aplicação, mas deixar muito claro, não há ausência de recurso, o recurso vem corretamente, só tem uma demanda bem aquecida. Tá certo, Sandro. Sandro, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Obrigado mais uma vez, Fabiano, sempre à disposição.
Maravilha. Conversei com Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil, em Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos, trazendo uma entrevista exclusiva com Plínio Nastari, presidente da Datagro, que fala sobre o mercado, fala sobre açúcar, etanol, fala sobre soja também. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Você vai acompanhar agora uma entrevista realizada por Walter Pulga Júnior há pouco antes do Agricultura BR começar. Ele conversou com Plínio Nastari, presidente da Datagro. Nessa entrevista, o Plínio fala a respeito do mercado de açúcar, de etanol, fala do mercado de grãos e como que a situação criada lá pela Arábia Saudita em relação ao petróleo influenciou os mercados. Mas o resumo da entrevista que você vai ver agora, ele deixa todo mundo muito tranquilo em relação a mercado e a produção aqui no Brasil. Acompanhe. As usinas de açúcar e álcool do Brasil sofreram muito com a derrocada das bolsas nesta segunda-feira. Eu tenho aqui ao meu lado o Plínio Nastari, que acompanha os negócios de açúcar e etanol, não só no Brasil, no mundo, é um dos mais respeitados analistas de mercado de açúcar e etanol conhecidos hoje no planeta e vai comentar sobre as consequências dessa derrocada e as perspectivas para o Brasil. Obrigado por ter vindo participar da nossa programação, doutor Plínio. É raro ter o senhor com tempo, já que o senhor viaja muito por outros países, mas esta turbulência de ontem foi uma surpresa negativa para as usinas? Sem dúvida. Desde domingo à tarde, o mundo entrou em sobressalto com essa disputa entre a Arábia Saudita e Rússia, principalmente, e as perdas foram muito grandes, não só no valor das ações, mas nos mercados. Então, queda do preço do petróleo, queda do preço da gasolina, que chegou a 1,12 dólares por galão. Esse preço da gasolina já chegou a 2,3 dólares por galão. Foi uma queda acentuada? Muito grande. E também queda muito grande no preço do açúcar em Nova York, como consequência. Então, há cerca de 3 semanas, número 11 de Nova York era cotado acima de 15,3, 15,4 centes por libra-peso, permitindo uma remuneração de R$ 1.500 por tonelada às usinas. E agora nós estamos enxergando aí preços da ordem de 12,6 centes por libra-peso, mas o câmbio também, de outro lado, o real se desvalorizou. Então, em reais por tonelada, hoje nós estamos aí enxergando preços da ordem de R$ 1.300 por tonelada, que não é ruim, mas mudou a realidade de preços. E quando o preço chegou a 15,5 centes por libra-peso, em torno disso, muitos produtores aproveitaram e fizeram a precificação dos seus excedentes para exportação nesses níveis de preço, não só para esse ano, mas também para a safra 21-22. E é por esse motivo que a gente está prevendo uma safra ligeiramente mais açucareira em 2021 e também em 21-22, aqui no Brasil. Nos últimos 2 anos, o Brasil retirou do mercado internacional de açúcar cerca de 20 milhões de toneladas e agora o Brasil volta ao mercado, voltando a exportar, exatamente no momento em que a Índia tem uma quebra de safra. Índia que chegou no ano passado a produzir 33,2 milhões de toneladas, esse ano deve produzir 27,3. Tailândia, que no ano passado produziu 14,58 milhões de toneladas, e esse ano deve produzir 8,1. Então, nós estamos prevendo um déficit no mercado mundial de açúcar para o ano comercial 19-20, que vai de 1º de outubro a 30 de setembro, então 1º de outubro de 19 até 30 de setembro de 20, de 10,3 milhões de toneladas, e no ano comercial 2021, de 3,2 milhões de toneladas. E aí é o Brasil ajudando a abastecer o mercado de açúcar, que passa a enfrentar esses déficits com um mix mais açucareiro. Nós temos tido safras alcooleiras e o álcool tem sido, de certo modo,
entre aspas, a salvação das usinas nesse período difícil dos últimos anos. Agora, com o petróleo mais barato, gasolina mais barata, o álcool não é mais a alternativa que as usinas tinham? Isso é verdade, o que você disse. Há 2 anos atrás, a produção de etanol era de 27,8 bilhões de litros. Nesse último ano, 35,6 bilhões de litros. Não só etanol de cana, agora cada vez mais também etanol de milho, que está crescendo bastante. E é interessante, exatamente com este aumento de produção, isso permitiu que o Brasil alcançasse um nível de substituição de gasolina inigualável em todo o mundo. É importante registrar. No ano passado, o Brasil substituiu, em média, no país como um todo, 46% da sua gasolina através da mistura obrigatória de 27% de etanol anidro na gasolina e mais o hidratado, utilizado pela Frota Flex, convertido em gasolina equivalente. Isso é média Brasil. No estado de São Paulo, 64%, Guga. Ou seja, o etanol avançou mesmo. Isso. E no Mato Grosso, por exemplo, 70,9%. Em Goiás, 64,8%. Em Minas Gerais, 56,8%. Então, realmente, o etanol cresceu de importância. Agora, a sua pergunta. Com essa queda do preço do petróleo e da gasolina, tudo vai mudar? Não necessariamente, porque provavelmente a Petrobras vai esperar alguns dias para verificar o que vai acontecer com o preço de petróleo e gasolina. Esse ano o petróleo já está subindo 10% de novo. Então o mercado é muito volátil. Na nossa avaliação, a comparação do preço da gasolina na refinaria, comparado com o cálculo do preço de paridade de importação, indica que o preço na refinaria hoje está 6,2% acima da paridade de importação. 6,2% apenas. Então, vamos ver o que a Petrobras vai fazer. Pode ser que a Petrobras espere. Se ela reduzir o preço da gasolina, ainda existe a hipótese de o governo aproveitar essa queda do preço da gasolina e do diesel para aumentar a CID. Aumentar o imposto para compensar. Sim, porque você não tem a dúvida que o preço do petróleo e da gasolina vai subir de volta. E a hora que subir, vai gerar aquela insatisfação do consumidor porque o preço subiu. Como é que resolve isso? A CID foi criada para ser um tributo regulador de mercado, mas só que ela nunca foi utilizada como tal. Então, agora abre-se a oportunidade para que ela cumpra esse papel. E se nós estivéssemos nos Estados Unidos, que é um país rico, o Brasil poderia estar se dando o luxo de repassar essa queda para o consumidor. Mas com uma dívida pública acima de 70%, com um déficit das contas do governo também enorme, né? Essa é a oportunidade de, com a CID, ajudar a diminuir essa dívida e ajudar a pagar o déficit público. Então, há uma série de incertezas. Então, não necessariamente isso significa uma derrocada, uma crise muito grande, mas vamos acompanhando os mercados. Eu acho que o mais importante, Guga, é que a Índia está tendo quebra de safra e a Tailândia também. E o mundo está pedindo mais açúcar para o Brasil. O Brasil vai fazer mais açúcar, o que não significa necessariamente menos etanol, porque está aumentando a produção de etanol de milho. Então, é isso que a gente espera que aconteça. Há 4 anos atrás, o etanol de milho representava 141 milhões de litros. Na última safra, 1,46 bilhões de litros. Esse ano a gente já está prevendo 2,5 bilhões de litros. Daqui a 4 anos vai para 7 bilhões de litros. Ou seja, etanol veio para ficar. Veio e é uma solução brasileira que está sendo cada vez mais valorizada. Eu acabo de vir de um grande giro para vários países da Ásia. Estivemos na Índia, na Tailândia, no Paquistão. Todos esses países muito interessados em replicar a experiência brasileira, que é exitosa não só
por reduzir a dependência por importação de petróleo e derivados. Esses países todos estão com uma situação equivalente à do Brasil há 45 anos atrás. O Brasil dependia 81% da sua demanda por importação. Na Índia, Importação de petróleo para abastecer isso. a frota. Na Índia hoje é 83,8%, no Paquistão é 71%, enfim. É preciso fugir dessa situação de dependência. E eles têm uma necessidade muito grande de reduzir as emissões de poluentes, tanto a nível local quanto a nível global. E o etanol é muito eficiente nisso. Eu vou te dar um exemplo. São Paulo, com 21 milhões de habitantes, uma frota de 8,6 milhões de carros, no índice de qualidade do ar, das piores cidades, ela é a cidade 879ª. São Paulo é uma das cidades mais limpas do planeta por causa do etanol, por causa dos 64% que eu me referi. Então, vale a pena continuar em etanol. Claro. Agora, vale lembrar que nesta semana, aliás, amanhã, quarta-feira, Dr. Plínio estará em Ribeirão Preto. É o início da safra, Dr. Plínio. É o evento de abertura da safra de cana, açúcar e etanol. É o grande evento de abertura de safra. Ocorre lá em Ribeirão Preto, no Taiwan Centro de Eventos. E vai ser um evento muito importante por vários motivos. Nós vamos estar discutindo a escrituração dos CBIOs, que são os créditos de descarbonização do RenovaBio. Vamos estar fazendo um reconhecimento a 3 personalidades muito importantes para a constituição do RenovaBio, que são o diretor Aurélio Amaral, da ANP, o diretor Miguel Ivan Lacerda, do Departamento de Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia, e o conselheiro Renato Godinho, do Ministério de Relações Exteriores, que ajudaram muito para o desenvolvimento do RenovaBio e precisam ser reconhecidos e precisam ser agraciados, e faremos isso amanhã. Amanhã também estaremos anunciando e formalizando a aliança Datagro-GPB para continuar aprimorando o balizador do preço do boi. Ou seja, a Datagro entra agora na análise profunda do mercado do boi gordo. Sim, e vamos estar trabalhando em parceria com o GPB, estamos muito animados com isso, e também vamos estar formalizando aliança com a ENP, que é uma empresa para exploração e produção de petróleo onshore, através de sistemas integrados energéticos, envolvendo energia fóssil e energia renovável. Então, isso tudo vai acontecer amanhã em Ribeirão Preto. Bom, temos um evento em Ribeirão Preto, fique ligado, agradeço a entrevista do Dr. Plínio Nastari, diretor da Datagro. Obrigado, doutor. Muito obrigado, um prazer estar aqui. É com vocês. Agricultura BR de volta e agora para falar de um tema extremamente importante, fundamental para a pecuária brasileira. Isso porque vamos fazer, a partir deste momento, o lançamento oficial da 42ª edição da Expocan, a Expocan 2020, acontece em Camapuã, chamada Capital do Bezerro de Qualidade. E para falar a respeito da edição deste ano, dessa grande exposição, para falar também a respeito da agenda de leilões, eu tenho 3 convidados que estão aqui conosco já no estúdio, quero cumprimentá-los, uma boa tarde a todos. Estamos aqui com Paulo Valcanaia, presidente da Associação dos Criadores de Camapuã, Vitor Ferreira, da leiloeira LMS, e também o Hilton Fontoura, da WF, nossos convidados nesta tarde de terça-feira. E olha, vou começar falando com vocês, vou começar falando pelo dono da casa, pelo presidente da Acrican, a respeito da feira desse ano. Como é que vai ser essa feira, essa Expocan? Nós vamos ter ela acontecendo em maio. É sempre uma feira muito esperada por conta do que ela traz. E normalmente quando a Expocan acontece, ela puxa o preço dos animais para cima. Como é que vai funcionar? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É isso mesmo que você falou, né? Camapuã é a capital do bezerro de qualidade. E esse ano eu estou à frente lá da diretoria para realizar essa feira que é muito importante para o Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil. Esse ano a gente vai começar a abertura dos leilões, vai ser no dia 8 de maio. E vai ser uma sequência de leilões. Aí depois tá o Vitor e o Tim que vai direcionar os leilões aí, que vai ser conduzido durante a festa.
Mas a expectativa nossa lá é muito, muito boa, porque esse ano aí estamos com bastante inovação lá, estamos melhorando a expectativa, estamos melhorando o parque para poder receber os convidados e fazer uma feira aí de muito sucesso. Tá certo, Paulo. A gente já volta a falar a respeito de como está a organização, como os animais devem participar dessa feira, expectativa de público. Mas vou aproveitar para falar com o Vitor agora, da LMS. E a gente estava conversando antes do programa começar a respeito dessa agenda de leilões. Está sendo elaborada, já tem eventos confirmados, eventos muito tradicionais. Como é que a Elo tem trabalhado esses leilões? Vitor, como é que vocês têm atuado? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Camapuã é um lugar que tem qualidade de gado, quantidade. Nós estamos trabalhando lá, começamos em dezembro, fizemos o primeiro leilão, estamos caminhando para o terceiro e com 3 leilões durante a Expocan. Estamos trabalhando, fazendo um trabalho com respeito, tentando e correndo atrás para prestar um serviço de qualidade nessa parte de leilões rurais lá. Vitor, um dos leilões que a LMS vai fazer vai ser no dia 8 de maio, né, antecipando, inclusive, a abertura oficial, que é o leilão Grandes Marcas. Exatamente. Um no dia 8, que será o Grandes Marcas. Um no dia 10, um leilão especial Só Elas, que irá ser trabalhado. E o leilão do Criador, que será no último sábado da exposição. Dia 16 de maio. Exatamente. Inclusive, esse leilão do Criador, às vezes com a plataforma um tanto diferente, focando animais para matriz, fêmeas, dentro da Expocan. Tá certo. Falo agora com Fontoura, WF Leilões, também um grande evento, né? Vocês estão participando, trazendo, organizando esses eventos, esses leilões, e alguns dos leilões que a WF traz, juntamente com o Leilão Grande também, são leilões muito tradicionais dentro da Expocan, dentro da feira. Como é que vai funcionar, Fontoura? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Expectativas melhores possíveis, Camapuã, né? É um leilão, uma exposição muito esperada a nível Brasil, então a região se prepara para a exposição. Os leilões nossos começam dia 11, vai até o dia 15, vai ter o tradicional leilão do fazendeiro, Fazendas Bartira, Fazendas 3R também, com o novo projeto, fazendo um leilão um pouco diferente, mas tá na região com um projeto bonito. E o leilão da Amigos da Acrican, que a gente vai fazer também. Mas as expectativas melhores, o gado está no preço aquecido, tem muita oferta, então acho que vai ser uma exposição muito boa de novo. Tá, vou aqui, até porque a minha equipe está organizando lá para conseguir colocar os nomes dos eventos que vão acontecer. Dia 11 de maio nós temos o leilão Toca do Boi, é isso mesmo? Isso, 11 de maio é o leilão WF Toca do Boi, que os leilões de Camapuã todos de corte, né? Então vai ter, esses leilões vai ter para cria, recria e engorda. E dia 11 é o leilão lá de Camapuã com o amigo Eleandro, que é o Toca do Boi, e junto com o nosso escritório, que é o WF. Tá, dia 12 nós temos, então, o Amigos da Acrican? O leilão Amigos da Acrican foi um leilão que nós procuramos os parceiros antigos, que era da Acrican, que estava um pouco afastado, e formulamos esse leilão Amigos da Acrican, que é o seu Higino, o seu Airan, que estão encabeçando esse leilão, que é para não acabar a tradição de Camapuã, né? Então, esse leilão também é o dia 12. No dia 13 aí temos aí um leilão que é muito tradicional, o pessoal conhece a tradição da Fazenda 3R, é Bezerros Qualidade 3R, no dia 13 de maio. Isso, na quarta-feira, dia 13, é o leilão Qualidade Bezerro 3R. Hoje é um projeto diferente, tocado pelos filhos do saudoso Rubinho, né? Então, eles estão continuando o projeto, estão com o projeto bem firme, tem umas mudanças também inovadoras nos projetos deles, bem bacana, e estão firmes na Expocan e vai continuar por muito tempo em Camapuã também. Bom, aí no dia 14 tem o tradicional, e porque tem uma competição entre os participantes, leilão do fazendeiro. Essa é a cereja do bolo de Camapuã, né? É o leilão que todo mundo quer assistir, né? É um leilão que tem uma audiência muito grande pelo canal e é um leilão bonito e é onde a evolução do gado de Camapuã dá graças a Deus a esse leilão, né? Então começou muito tempo atrás aí pelas competições, pela troca de informação, até não é competição, é uma troca de informação entre os produtores de Camapuã, e é um leilão que hoje leva um bezerro precoce, um acabamento de carcaça, um bezerro diferenciado para o leilão. No dia 15 de maio, outro leilão tradicional, Fazendas Bartira. Fazenda Bartira, que esse ano vem com 1.550 animais, maioria cruzamento. Então é um leilão também tradicional de Camapuã,
facilidade de pagamento e a genética é um gado muito bom de raça e muito procurado também. Tá certo. Paulo, o Fontoura e o Vitor vão citando aí os nomes dos leilões, né? Com o tempo aqui até maio a gente vai, como que eu posso explicar? Trazendo os detalhes de cada um dos eventos que você vai acompanhar, fazer negócios aqui pelo canal do Boi, caso não possa ir até Camapuã, evidentemente. Mas uma coisa que é interessante é que a feira, nessa edição 2020, a 42ª, ela está conseguindo trazer para dentro da Expocan, junto à Associação dos Criadores, pecuaristas que talvez tenham ficado um pouco mais afastados nos últimos anos, têm conseguido agregar essas pessoas. Como é que esse trabalho foi feito, Paulo? Fabiano, foi muito bom você tocar nesse assunto. O ano passado, os anos anteriores, a abertura da exposição era na quarta-feira. Então era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse ano a gente resolvemos aumentar aumentar a festa, fazer a abertura no sábado. Para quê? Para a gente poder colocar mais leilões, encaixar leilões dentro da feira. Porque todo mundo quer participar da exposição, da feira. Quando a gente aumentou a data da feira, passamos para 9 dias, ganhamos com isso. Ganhamos com mais 4 leilões. Então isso foi muito bom para a exposição, para o parque. Mas é importante os pecuaristas tradicionais, eles continuar investindo em Camapuã, nos leilões, porque a gente precisa deles. A gente precisa do novo, a gente precisa do mais antigo, a gente precisa da pecuária em si, né? Porque Camapuã em si, a gente não vende leilão, a praça lá não é só para o camapuanense. Tem gente do Brasil inteiro que quer participar lá. Então, é muito gratificante quando a gente vê, igual o Yutin falou do leilão Amigos da Crican, ter pessoas voltando a participar dos eventos. Isso é muito bom. Fazendo uma pergunta para os dois representantes das leiloeiras, um fator que eu acho bem interessante, Paulo, é nós termos uma Expocan, participação de empresas leiloeiras diferentes, né, trabalhando juntos. Aqui estamos trazendo os dois, inclusive, no mesmo evento, lançamento oficial da Expocan junto com o canal do Boi. Em relação à organização do evento, como é que vocês têm conseguido ver os lotes, trabalhar esses lotes que vão ser colocados à disposição no mês de maio durante a feira? Começando aqui pelo Vitor. Olha, esse é um trabalho que já começa bem antes. Um trabalho que começa inicialmente no boca a boca. As pessoas se preparam de fato para a Expocan, porque é um evento a nível Brasil. Hoje a Expocan é uma baliza de mercado, para ser bem sincero, para uma safra. Igual o título que tem em Camapuã de capital do bezerro de qualidade. Então, todos que estão ali se preparam para mandar um produto diferenciado, para mostrar o trabalho que é feito durante todo um ano na propriedade. Então, todo mundo se programa para estar mostrando o melhor do seu trabalho. Tendo a consciência que num parque de exposição, num evento de credibilidade e que tem visibilidade a nível Brasil. Tá certo. Fontoura, seu entendimento? O que o Vitor falou é a mais pura verdade de Camapuã, né? A região, ela até as estações de monta, do gado das fazendas, o pessoal já se programa para desmamar um bezerro pesado em maio. Então, o pico da safra de Camapuã é maio. Então, é onde o Brasil inteiro vai e ele compra aqueles bezerros que é o cabeceira. Então, a bezerrada sai de 300 quilos de média no pé da vaca. Então, todo mundo procura esse bezerro precoce hoje. E Camapuã tem essa oferta desse bezerro precoce, porque hoje tem a integração, hoje tem confinamento, o pessoal tira esse bezerro de qualidade, porque ele dá resultado no confinamento, ele responde no trato. Então, se for para tratar, se for fazer um semi-confinamento, alguma coisa, uma pastagem diferente, ele é um bezerro que ele vai dar um boi de 24 arrobas, de 23 arrobas, que é o que o mercado procura hoje, que é uma carcaça moderna, uma carcaça boa, e Camapuã tem essa qualidade para atender o comércio do Brasil inteiro. Muito bom. Bom, e a gente estava conversando antes, né? Estava pensando aqui em fazer programas de lá. Vou falar com o meu diretor Florencio Lemos, né, para fazer a programação de lá. Pelo menos um dia a gente consegue fazer todo o programa de lá. Paulo, gostaria que você falasse então um pouco de como está na organização, os parceiros, quem está apoiando essa edição da Expocan, canal do Boi, evidentemente, instituições, associações, sindicatos lá de Camapuã. Como é que está sendo trabalhado isso na cidade?
Então, Fabiano, hoje praticamente nós estamos aqui acho que há 45 dias da festa, acho que uns 40 dias, praticamente está pronta a festa. Porque lá hoje não é só leilões, nós temos rodeios, temos shows, temos a feira de maquinário, expositores, temos empresa. Então não é apenas o leilão. Então a gente tem que organizar tudo, deixar tudo preparado para a festa andar da melhor forma possível. Hoje o parceiro nosso, o sindicato, do Sindicato Rural, lá em nome do Toninho, está dando uma força para a gente. E os próprios empresários de Camapuã e os produtores rurais que estão investindo na gente mesmo e procurando fazer a melhor festa de Camapuã. Mas a expectativa nossa é que ao decorrer dos dias aí, surge alguns parceiros novos, né? A gente está esperando o apoio da Prefeitura e do próprio Governo do Estado para ver se a gente consegue ter essa parceria. Prefeitura e governo tem que apoiar mesmo, porque isso movimenta a economia local, não só de Camapuã, mas a região inteira, por conta desse evento que é feito pela Associação dos Criadores, que são produtores rurais na região. Bom, vou agradecer, vou querer que vocês façam um convite para o pessoal ir a Camapuã, acompanhar pelo Canal do Boi. Vocês trouxeram até um fotógrafo famoso, né? Eu acho que eu já vi o rapaz aqui. Né? Pisteiro nosso lá, né? É um pisteiro? É o Tico Leiloeiro que está aqui. Vocês não estão vendo, mas o Tico está fazendo foto aqui dentro do estúdio. É um dos leiloeiros, né, que vai bater o martelo, evidentemente, durante os eventos. E gostaria que vocês fizessem um convite, então, para que o pessoal vá a Camapuã durante a feira, que participe e que faça seus negócios. Primeiramente, quero agradecer o canal aí, e você e o Tico também, de estar trazendo a gente aqui para poder divulgar a nossa festa. E convido todo o Brasil, quem não puder ir assistir, quem não puder ir lá na cidade de Camapuã, que assista pelo canal. Vai ser uma festa muito bonita, muito grande. Estamos com as melhores expectativas do mercado. E nós dependemos de vocês também, para comparecer na festa e fazer tudo de bom. Deixo aqui o agradecimento às empresas leiloeiras aqui, em nome do Vitor e do Yutinho também, que não estão medindo os esforços para trabalhar todo mundo numa equipe só. Então, lá, por ser duas leiloeiras diferentes, mas nós estamos tudo num bom senso, num trabalho legal, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível. E convido você também, Fabiano, de ir lá comparecer com a gente, fazer um programa lá. Será bem-vindo você. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem aqui no Canal do Boi hoje, né? E o evento vai ser um sucesso, seguramente. Expocan 2020, trazendo aí sempre leilões tradicionais, ofertas importantes para a pecuária brasileira. Obrigado, Fontoura, Vitor, Paulo, por estarem aqui conosco. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Vou seguindo aqui o programa, já momentos finais, vou trazer aqui em destaque números que foram apresentados durante a Expo Direto Cotrijal. Estive por lá, a repórter Annelise Nicolodi também, e a Annelise fez o seguinte, ela fez um balanço da feira lá do Rio Grande do Sul a respeito de como que foi comercialização, principalmente comercialização de maquinários, é o que você acompanha agora. A Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas divulgou um balanço, né, sobre as oportunidades de negócios aqui na Expo Direto Cotrijal. Vou conversar com o Estevão, que é presidente da Câmara. Estevão, que resultados vocês encontraram na edição desse ano? Na edição desse ano, para as máquinas para grãos, as vendas caíram 18%. Para máquinas para pecuária, ao contrário, subiram 7%. As máquinas para grãos, a gente entende que o grande problema foi a seca, né? Foi a estiagem, que aliás ela ainda não acabou, né? Ela continua, à medida que passa o tempo e não chove, aumenta a perda do agricultor. Isso realmente fez com que houvesse um clima de não compra, né? Na contramão do que acontece hoje no Rio Grande do Sul, em especial com o que aconteceu na Expo Direto Cotrijal, o Brasil, vocês entendem que deve ter um crescimento? Sim, a nossa expectativa para esse ano é um aumento de 7% nas vendas de 2020 em relação a 2019. As vendas do começo do ano, janeiro e fevereiro, nas outras regiões estão muito bem, estão na direção desse aumento de 7%. E a gente continua com essa boa expectativa. Apesar de ter um problema do coronavírus, a gente não sabe exatamente como vai influenciar o preço das commodities. Então, a gente continua otimista com as vendas de máquinas para esse ano. Até porque a gente tem aí, a partir de junho, o lançamento do novo Plano Safra.
Sim, o Plano Safra é um evento grande e ele coloca recursos que o pessoal utiliza para comprar as máquinas. Parte das linhas tem juros bastante competitivos que ajuda a você vender máquinas. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pelas tuas informações. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma ótima tarde. Daqui a pouco, às 16 horas, eu volto, trago aí informações de mercado, acompanhamento, principalmente dos números do Departamento de Agricultura norte-americano, que será lançado daqui a exatamente 1 hora. E aí você vai acompanhar os números apresentados por eles na terceira edição do Agricultura BR, ao vivo, às 16 horas. A todos um grande abraço e até mais!